Saudações, amigos universais. Uma energia muito grande, muito forte, densa, cobrindo, atingindo todo o planeta Terra. É apenas um ciclo purificador que de tempos em tempos, não que seja natural, mas que seja necessário, assim como a água que banha as margens de um rio, lavando não somente a sua própria margem, mas levando irrigação para que novas sementes brotem, germinem e cresçam, reforçando a flora à sua volta. Assim é com a humanidade, assim é em outros planetas, assim é como o ciclo se faz necessário, de tempos em tempos. Os apagões já são sentidos em várias partes do globo terrestre. Em outros planetas mais distantes também, com relação ao chamado meteoro 13 Atlas, convenientemente denominado pelos estudiosos terrenos, passará cada vez mais perto também dos seus ciclos, fazendo um contato direto àqueles que mais precisam. Muitos resgates, muitos salvamentos, digamos assim, para que vocês entendam. Mas o processo é muito mais denso, profundo e complicado para ser explicado com meras e poucas palavras. Só tenham a certeza de que um pedaço de rocha, por mais diferente que seja, não faz todo o malabarismo e traz as características que vem trazendo. Todos os indícios, todas as características demonstradas são nitidamente necessárias para se mostrar que não é um pedaço de rocha qualquer. Mas não querem o alarde, pois não entendem a gama da significação real, ou temem por sabê-la. Não temem, apenas aprendam, procurem conhecimentos justamente com seres terrestres que foram
há muito tempo já recolocados em sua etapa reencarnatória, para que pudessem trazer e fossem os canais das mensagens, do conhecimento, da descrição da tecnologia necessária para que muitos pudessem ouvir, aprender, codificar, absorver e aceitarem um momento de transição. Não se deve, portanto, recriminar ou discriminar uma parcela da humanidade que fecha os olhos, tranca o raciocínio para aquilo que ainda lhe é desconhecido. Eis a lição do acolhimento que tanto se coloca. Vamos seguindo com os nossos procedimentos técnicos, científicos, à medida que os prazos se esgotam. Saudações, amigos universais. Bom dia, caríssimos. A santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, o prato de aprendizagem servido na ceia do conhecimento é um prato que deve ser devidamente degustado. Aqueles que possam, que saibam saborear cada momento, para que os nutrientes, assim como se fosse um prato de refeição, nutram cada poro, cada célula do ser em si. A comida saborosa, por mais saborosa que seja, deve ser deliciada aos poucos, degustada nos seus momentos prazerosos, para que o corpo sinta a nutrição de cada partícula, ao contrário daqueles que buscam esbaforidamente, desesperadamente pelo anseio da amplitude do seu conhecimento, mas que se auto-atropelam, que se auto-se-flagelam nos seus próprios pensamentos, tentando de maneira vil, confusa, atrapalhada, comer o mesmo prato do alimento da sabedoria de forma rápida, ineficaz, apenas engolindo e não absorvendo, não degustando, não saboreando cada grão do conhecimento. Esses, ilusoriamente, estarão com a barriga cheia também,
mas nenhuma absorção do conhecimento será elevada ao espírito, ao contrário daqueles que souberam aproveitar a mesma refeição. A ceia do conhecimento, o banquete da aprendizagem é farto. Existe o prato para cada um dos seres que ali procuram se vitaminar na sua essência. Foram colocados vários irmãos reencarnados, preparados ao longo do tempo, para que cada momento terreno suprisse as suas necessidades, para que cada momento tivesse ali o seu representante, que por ele escolhido, a sua missão terrena se faça realizar de forma natural, de forma que não chocasse os convívios ao seu lado, pois muitos são os duvidosos, muitos são os invejosos, pois a vida terrena encarnada ainda perdura a existência de seres menos influenciadores, seres inferiores, não quanto à sua existência, pois todos são irmãos valorizados pelo Cristo e pelo Pai Maior, mas sim na existência de sua sabedoria, de seu livre-arbítrio para se obter o conhecimento da evolução e poder subir o degrau da existência. Assim, irmãos em Cristo Jesus, não parem de buscar os conhecimentos devidos para o engrandecimento do seu próprio ser, pois a leveza é que se faz necessária na mente humana por tantas aflições e pressões que aparecem no dia a dia, sejam em todos os âmbitos de vivência desse mesmo ser humano encarnado. A difícil tarefa de separar o joio do trigo está também nas mãos de cada um, que se faz parte da necessidade terrena de absorver o que lhe é bom e o que não é, que seja assim descartado. Esse processo faz parte do aprendizado, da sabedoria e da reflexão. O exercício da reflexão sempre é necessário nesses momentos, assim sinalizando para si mesmo o que é certo e aquilo que não é, aquilo que lhe faz benéficos e aquilo que não lhe traz sabedoria. São momentos, processos e procedimentos, ações, pessoas que se emergem perante multidões, que trazem o conhecimento, que trazem o esclarecimento, não apenas para que sejam ouvidos, mas que cada palavra proferida, cada mensagem executada, seja sabiamente degustada por cada ouvinte. Hosana nas alturas.
Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, a questão é de número 929. Há pessoas que, privada de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Deverão deixar-se morrer de fome? Resposta dos Espíritos: ninguém jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer que não há ofício desprezível e que não é a posição do homem que o desonra. Mas isto é dito para os outros e não para si. Lembrando que a fome em questão, muitas vezes, no sentido figurado que é colocado em mensagens, não só aqui do Espírito, mas mensagens bíblicas e tudo, é o sentido figurado, Então, não é a fome do alimento, na verdade, do alimento material, mas é o alimento espiritual, aquele que está todo descrito no Livro dos Espíritos e toda a obra de Allan Kardec e de outros escritores, cujas mensagens vêm aí de outros patamares mais elevados. Então, mas é bem aquilo, que se fala e que está totalmente interligado, assim como a comida, tem jeito de você comer uma comida, vamos deixar assim bem redundante, há um momento que você simplesmente mata a fome, comendo de qualquer jeito, comendo rápido, comendo assim, sem apreciar, até mesmo se perguntar depois para a pessoa o que tinha lá de almoço, o que você comeu, ela nem vai se lembrar, porque ela comeu por comer. É o outro jeito de você comer, que é degustando, saboreando, sentindo a comida, sentindo o sabor, sentindo o tempero, sabendo que cada grão, que cada pedacinho de carne, que cada pedacinho de legume está fazendo bem para o teu ser, está fazendo bem para o teu intestino, que não é só encher a pança, que aquilo ali tem fibras, que tem vitaminas, que é para que você se fortaleça quanto indivíduo, para que você possa ter força suficiente para continuar trabalhando, para continuar estudando, para alimentar a oxigenação aí do teu cérebro, para que cada parte do organismo, cada célula, cada composição que a gente tenha funcione de maneira exemplar, de maneira devida, diferente daquele que come por comer, come qualquer coisa, não pensa, come rápido, só para se saciar, que é a saciedade falsa, a saciedade assim como do espírito, Devemos ter em cada obra que a gente lê, em cada vídeo que a gente vê, que hoje é mais vídeos, hoje são mais mensagens transmitidas pelos meios eletrônicos que nós temos, que são muitos, cada palavra, não é simplesmente para você ouvir, tem gente que ouve, não recriminando esse pessoal, mas ouve tomando banho, ouve fazendo uma tarefa, deixa ali tocando e está limpando a casa. Bem, é uma distração para a pessoa ajudar naquele momento para passar o tempo. Cada um. Mas ela não está absorvendo nada, Diferente daquela pessoa que tira 5 minutos, você não precisa ver um vídeo todo, você não precisa ler o livro todo, o capítulo todo. 5 minutos, senta no lugar
mais silencioso, mais calmo, mais tranquilo, pode ser no quarto, pode até ser num box de banheiro. Senta, respira, faz uma oração para o seu anjo da guarda, agradecendo o momento, que vai ser um momento de reflexão. Ouça 5 minutinhos, não precisa ser a mensagem toda, que a parte que você ouvir é aquela parte que foi intuída para justamente você ouvir. A parte do livro que você vai ler é justamente aquela que vai ser intuída para você ler. Para que simplesmente você engula aquelas palavras? Não, para que você reflita, para que fique no seu cérebro, para que fique na sua cabeça, para que guarde no seu coração aquela reflexão. Que num momento específico você vai se lembrar daquilo que você leu, daquilo que você ouviu e vai fazer uma reflexão, ou para você mesmo, ou fraternamente para alguém que precise, para alguém que você vai encontrar lá na frente, no futuro próximo. Então, tudo, né, na verdade, tudo é a refeição do conhecimento, é o alimento que nos faz mover na nossa evolução, né? Então, por isso que tem alguns que só têm a morte como perspectiva, né? São pessoas, né, mortas por dentro, que elas não querem saber, elas não para elas, assim, elas tiveram o seu livre-arbítrio, né? Elas fazem porque querem, né? Aliás, deixam de fazer porque querem, né? Porque elas sabem que aquilo tem um valor. Elas sabem também que um livro, que uma mensagem, que uma passagem é de proveito, mas fica no seu livre-arbítrio, absorver aquilo ou não, né? Ignorar aquilo ou não, né? Assim como os outros que absorveram, que aceitaram, que vão atrás. Também é livre-arbítrio, né? É escolha, né? Então, essas pessoas estão se nutrindo. Essas pessoas, quando... Aqui, ó, que partido devem tomar? Né? Aquelas... cadê aqui aquele pedaço? Acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho, né? Existem aquelas pessoas também que querem, que sabem da necessidade dessa absorção, né? De matar essa fome do conhecimento, mas que não dividem, ou que se acham numa posição mais elevada do que outros, né? É uma mensagem, é um conhecimento, é uma palavra, é um trecho, é um áudio, enfim, que é para ser compartilhado com humildade, né? Ninguém está acima ou abaixo de outros. Se você tem um dom, tem o conhecimento, tem a facilidade, né, de leitura, de reflexão, de colocar, né, o seu discurso para outros ouvirem, né? Deixe o orgulho de lado. Você é simplesmente uma ferramenta de Deus. Você é uma ferramenta que é para que outros utilizem e para que você não ignore esse seu dom, não ignore e nem, né, se auto-supervalorize, né? Porque uma ferramenta ela é usada quando necessário, ela não fica ali também para enfeitar o móvel, para ocupar o espaço numa gaveta e ser venerada. Não. O verdadeiro trabalhador de Deus e de Jesus, assim como o próprio Jesus, né? Ele trouxe a palavra, ele trouxe conhecimento, né? Muitas vezes, aliás, todas as vezes, porque foi uma época bem difícil, né? Falando através de fábulas, historinhas, né? Metáforas, né? Mas de um jeito simples, de um jeito natural, de um jeito humilde, para que os humildes pudessem ouvir.
e para que aqueles que não fossem humildes pudessem se tornar humildes, pudessem baixar também o seu orgulho e pudessem absorver aquela mensagem também. Porque o orgulho, muitas vezes, ele cega, né? Ele se faz um paredão na frente da pessoa. E não deve ser assim, né? Então, vamos tentar ser humildes o suficiente para aceitarmos, né? Para absorvermos, para degustarmos, né? Vários tipos de conhecimento, por várias vias que nós temos hoje, de uma maneira mais fraterna, de uma maneira que nós possamos absorver cada partícula, cada célulazinha desse conhecimento como nutriente, não só para o nosso corpo material, mas também para o nosso espírito e para a nossa evolução. Graças a Deus. A gente estava aqui desde ontem já. A gente foi, eu falo capturado, mas eles falam resgatado. Eu não estava em situação de perigo para ser resgatado. Eles falaram, me mostraram um monte de coisa, para mim e para os outros. Nós estávamos ali na mesma região. Uma região escura, nefasta, feia. Eu tinha até esquecido como era o jeito, a paisagem, o cheiro deste lugar. Ai, eu cansei. Não vou continuar do jeito que eu estava. Eu não quero perder essa oportunidade novamente, nem eu nem os outros. Por isso eu aceitei vir falar, dar o meu pequeno testemunho. E agora preciso seguir. Perdoe, graças a Deus. Ai. Nossa, uma paisagem tão linda, tão clarinha. Não é só clarinha, essa iluminação, essa luz, ai, tem uma sensação tão boa, uma sensação de leveza, uma sensação de tranquilidade que há muito tempo eu não sentia. Ai, meu desencarne, eu sei que eu estou desencarnado. Meu desencarne foi muito tumultuado. Fui de uma maneira totalmente levado pela ignorância. E agora, voltando a sentir essa agradabilidade dessa luz, a essência da ternura. Ai, como é bom! Uma sensação indescritível de leveza, de amplitude, indescritível. Mas eu não posso me aproveitar mais do que seja necessário. Ai, eu vou seguindo com os outros. Somos em 1214. Estamos todos aqui no mesmo propósito. E aguardaremos para a nova etapa, que assim foi falado. Pedimos perdão e damos graças a Deus. As glórias da Mãezinha recaem sobre vós, abençoadas as pétalas das rosas,
Rosas suaves, coloridas, caem sobre os seus colos, perfumando sua estrada, amenizando suas dores. Um presente e um regalo das bênçãos de Maria. Graças a Deus. Olha assim, é o Pedro Vez fazendo presente nessa casa do Senhor Jesus. Ô, meus filhos, quantas palavrinhas boas hoje. Umas palavras que vocês podem ter achado até repetidas, mas é necessário falar do aprendizado. É necessário sempre nós estar lembrando vocês de vocês procurar a sabedoria, de vocês procurar o conhecimento, porque às vezes vocês sentem a necessidade imediata da cura, de tirar aquilo que sobrecarrega as costas dos seis, que está aí nos ombros dos seis, até no coração dos seis. Aí vocês esquecem que aquilo que vocês mais têm necessidade, vocês estão esquecendo. Vocês deixam para daqui a pouco. Aí esse daqui a pouco nunca chega, né, filho? Sempre aparece uma coisinha para fazer. Sempre é uma horinha que não tem mais. Aí deixa para outro dia, para outro dia, para outro dia. É como foi sugerido, filhos. Você não precisa ficar horas ali. Você não precisa comprometer suas atividades. Você não precisa deixar para lá as tuas tarefas do dia a dia para fazer o que tem que fazer. Mas é a escolha dos seis. Ninguém é obrigado a fazer. Mesmo porque cada um tem suas escolhas. Cada um tem suas obrigações. Mas o que é hoje? Um minutinho, uma pausinha. É a mesma pausinha que você vai lá tomar um café, você vai beber uma água. É a pausinha que é para você fazer de reflexão, de sentir a presença do seu mentor, do seu anjinho da guarda. É o momento que você tem para ouvir uma frase, para ouvir uma mensagem, para ler a página de um livro. E em cima daquela mensagem, filhos, você pensar. Não é ler por ler, não é ouvir por ouvir, mesmo porque vocês não é obrigado a fazer. Você é levado pelo coração para você fazer. Ninguém também vai pegar na sua mão, filho, para você fazer aquilo que é você que tem que fazer. Para outras coisas, nós pega na mão, nós abraça, nós acolhe. Mas, filho, a vida que você tá é tua. As missões que você tem são suas. As tarefas que você tem são suas. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai se aproveitar também de você para você fazer dos outros. Cada um vai fazer o seu, mas tem que fazer. É reflexão naquela palavra que foi ouvida, naquele texto que foi lido.
É só vocês ter 5 minutinhos de reflexão, de agradecimento pela oportunidade. 5 minutinhos que vocês têm vai fazer uma diferença para uma vida inteira. E para outra vida também. Porque vocês têm só que atravessar a pontezinha da transição. A vida, a existência, ela vai continuar para vocês. Só que cada um vai ter a sua continuidade diferente do outro, por justamente aquilo que foi falado. Uns vão comer a refeição do conhecimento mais rápido, não sentindo nenhum gostinho. E outros mastigando bem, cada colherada uma reflexão, sem pressa para engolir o conhecimento, que sabe que a absorção dele é devagarzinho, é de pedacinho em pedacinho, nada é rápido. Então, meus filhos, continue acessando, procurando saber, procurando ler, procurando ouvir, procurando ver. Todo um povo que já foi preparado para isso. E nós sabíamos que chegando numa época, vocês não têm tempo para ficar parado muito tempo. E o relógio corre mais rápido que antigamente. Por isso que nós trouxemos uma leva dos conhecedores para trazer os conhecimentos para vocês, para reviver e revivar tudo aquilo que for necessário para vocês não ficar parados na evolução de vocês. Vocês ficam tudo com o nosso Senhor Jesus e nosso Pai maior. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.